Aê! Olha a gente aqui. Hoje é quinta-feira de novo. Boa tarde, pessoal. Olha só, já vou começar pedindo ajuda de vocês. Aqui nos bastidores, eu e Tony estávamos com problema. Cada hora um ficava achando que o outro estava travado. Então, vocês nos sinalizem, por favor, se tiver com problema na internet para qualquer um de nós dois. Mas boa tarde, para que a gente possa dar sequência. Boa tarde, Nancy, seja bem-vinda. Tiago, boa tarde. Tony, eu desconfio que o problema é com você, ou melhor, com a sua internet. Mas vai dar tudo certo, porque o Papai do Céu há de abençoar nossa tarde de estudos. Pessoal, lembrando, para quem estiver acompanhando a gente agora ao vivo e também para quem for acompanhar... Foi a minha internet que caiu. Ah, então tá bom. Quem for acompanhar depois, esse é um trabalho da Casa Espírita Suave Caminho, onde nós realizamos o estudo do Evangelho toda quinta-feira às 16 horas, aqui nos canais da casa, tanto no YouTube quanto no Facebook. E nós fazemos esse estudo acoplado ao tratamento espiritual, que é a fluidoterapia. Então, a fluidoterapia ocorre toda quinta-feira, para quem está encaminhado para ela. E no finalzinho do estudo, eu faço uma explicação melhor de como funciona a fluidoterapia, tá bom? Então, vamos começar, como sempre, com a nossa leitura de uma mensagem e uma prece que Tony comanda para a gente, pode ser? Com certeza. Tá me ouvindo bem? Eu acho que foi a internet aqui de casa que deu problema. Tá, agora tá direitinho. Tá? Então, do livro Pão da Alma, do irmão José, por Carlos Abacelli. Deus te pede, não espere dos outros aplausos e elogios. Busca, acima de tudo, a paz de consciência. Nada vale por fora o que trazes por dentro. Quem te pode julgar se abstrai de fazê-lo. Este alguém é Jesus, que te entende as fraquezas. Buscando acompanhá-lo, vai e não erres mais. Não, misturou aqui, gente. Página 4. Vou. Não espere dos outros aplausos e elogios. Busca, acima de tudo, a paz de consciência. Nada vale por fora o que trazes por dentro. Cumpre o próprio dever, ignorando o resto. As maiores vitórias são as do mundo íntimo. Deus te pede somente que faças o melhor. Então, o nosso melhor possível. O nosso melhor possível. E assim, Senhor, mais uma vez estamos aqui, unindo nossos pensamentos, unindo nossos corações, as vibrações de paz, de harmonia e de luz dos amigos espirituais da Casa Espírita Suave Caminho, de Deus nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, de nossos protetores espirituais, para mais um encontro da Evangelioterapia, que possamos ter momentos de muita paz, de muita harmonia, de muita reflexão, de muito aprendizado. Sejamos amparados, intuídos e sejamos protegidos pelos nossos amigos espirituais. Que durante essa hora que estaremos juntos, todos nós possamos estar com o nosso pensamento em sintonia com a espiritualidade de luz. É um momento de reencontro com eles. É um momento de preparação para aqueles que vão para o tratamento da fluidoterapia. É um momento de estudo do Evangelho. Então é um momento que estamos juntos a Jesus, que Ele está junto a nós. Que possamos estar conscientes das nossas tarefas, das nossas obrigações e da grandeza da benevolência de Deus, que nos deu a vida para passarmos por todas essas experiências e sairmos vitoriosos. Que sejamos obreiros do Senhor e sejamos espíritos a caminho da luz. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Aê, essa turminha tá uma turminha fiel. Gi chegando por aqui também. Boa tarde. Bom, pessoal, vamos lá partir para mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que fala sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Travou. Jô também. Eu travei para você também, Tony? Não, para mim nós dois somos normais. Para mim também aqui parece normal. Estou te vendo sem nada. Agora tá normal para mim. Sim. E aí, vou? Então, assim, dá uma rolada de 1 segundo. Complementando como você falou, né, tem pessoas que têm uma outra experiência religiosa e às vezes fica confuso quando a gente fala, né, quando a gente vem explicar. E também vem alguns fatos aqui históricos que quando dá a gente sempre, né, a gente dá uma pinceladazinha para dar uma visãozinha de como que a gente vê, como é que o Espiritismo, por que essas coisas estão escritas aqui, essas explicações. Então a gente vai continuar fazendo assim para tentar acessar aí o máximo possível e esclarecer, né? Então, nesse capítulo, vem falando da ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Instruções dos espíritos, né, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Então, a gente já começa com o texto de Mateus. Eu queria até ler da Bíblia, mas eu acabei não separando, porque essa minha versão aqui do Evangelho é meio estranha. Mas vamos lá. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, não leve nem a poeira daquele lugar. E muitas vezes eles não compreendiam isso porque não se tinha tempo para ficar tentando convencer aquela pessoa que não quer ser convencida. E a gente fala muito disso, né, na doutrina espírita. Adianta você entrar numa disputa com uma pessoa que crê diferente de você e não vai crer, né, não vai pensar diferente. Você pega uma pessoa que se diz ateia ou é ateia, e você fica ali usando os argumentos que você tem para convencer uma pessoa, aquela pessoa não vai acreditar, e muitas vezes é um debate infrutífero. Né? Não vai valer a pena ficar ali naquela briga, como em várias outras situações. Né? Não são em todas, mas em várias outras situações o debate acaba sendo infrutífero e acaba gerando ali uma irritação. Então Jesus fala isso para eles, eles vão para todas aquelas cidades, e aí quando eles voltam, aí Jesus pergunta, né, por aí pelo mundo, né, lá em Macaé, o que falam de mim? Né? Lá em Cabo Frio, quem eles dizem que eu sou? Porque Jesus já havia feito todo aquele trabalho, né, muito do que ele fazia, do que ele pregava, porque as pessoas iam de vários lugares atrás dele em busca dos milagres, em busca de conhecê-lo e em busca do milagre, né, da cura, de tudo que ele estava fazendo ali por várias pessoas. Então ele já era conhecido. E aí ele pergunta, né, quem é. E quando ele faz essa pergunta, fica meio que todo mundo olhando para a cara do outro. Ninguém esperava, né, que ele fizesse essa pergunta, porque eles estavam muito empolgados. Os que conseguiram, né, expulsar os demônios, ou na doutrina espírita, né, desobsediar alguma pessoa, interromper ali um processo de obsessão, aqueles que conseguiram, né, através da mediunidade, curar, fazer coisas que Jesus fazia, e eles não acreditavam. Então eles vieram, né, eles estavam felizes porque tinham conseguido realizar aquelas coisas que eles admiravam, que só que Jesus fazia. E aí somente Pedro é que fala, né, de uma maneira muito incisiva, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso queria dizer, né, que você é o Messias, né? Você é aquele que Deus prometeu
por várias formas, através de vários profetas, Isaías, principalmente, né, que pregou que viria o Messias para salvá-lo. Então, Pedro é o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo. Cristo é governador. Né, Gleice? Quer falar mais alguma coisa nesse pedaço, nesse sentido aí? Não, pegando só um gancho dessa última fala que você colocou, o Cristo é governador planetário, como a gente diz, mas esse é um olhar muito recente, né? Um olhar que a própria doutrina espírita nos trouxe. E é muito gostoso olhar para Jesus, olhar para o Cristo com essa proximidade de um irmão mais velho, amoroso, que aceitou a missão de cuidar, né, dessa humanidade que habitaria o planeta Terra, e aceitou desde lá do começo, né, mesmo antes do orbe existir, ele já tinha amorosamente aceitado essa missão, essa tarefa. Então ele fez parte, né, ele esteve presente desde o planejamento, desde toda a busca da equipe espiritual que iria auxiliá-lo nesse grande projeto. Então, eu acho que a gente diminui a distância de Jesus quando a gente consegue enxergar ele assim, como um irmão mais velho que nos ama tanto. Mas era só um comentário perto dessa última fala que você falou. Quando consegue fazer a conexão, né? E tem um detalhe muito importante aqui no texto também, Gleice, que toda vez que Jesus se coloca, muitas vezes ele se colocava como filho de Deus e muitas vezes ele se colocava como filho do homem, né? E o filho do homem é ele como homem, como encarnado, né? O que eles falam de mim? De Jesus, filho de José, filho de Maria, que nasceu ali em Nazaré, né? Nasceu em Belém, que é de Nazaré. Ele fazia sempre essa distinção. E quando Pedro fala isso, né, que passa esse reconhecimento para ele, Jesus na mesma hora fala, não é você que está falando, né? Porque quando a gente fala, né, nós que somos médiuns, ou nós que estamos envolvidos ou em sintonia com a espiritualidade, muitas das coisas que a gente fala, a gente sabe que não vem da gente, né? A gente, quando, trazendo para o nosso mundo mais simples aqui, né, quando a gente assiste uma missa onde a parte do sermão é maravilhoso, né, e você vê que tem um espírito ali por trás daquele sermão, como nós médiuns, né, realizamos um trabalho junto à espiritualidade, quando a gente faz uma palestra que muitas vezes a gente programa, a gente passa um tempão elaborando, quando chega na hora, a gente fala, uma grande parte do que a gente fala surgiu ali na hora. Então, assim, essas coisas muitas vezes não vêm da gente, mas elas só acontecem quando nós estamos conectados com a espiritualidade, né? Então, assim, quando nós nos conectamos, assim, quando a gente começa aqui esse trabalho, que a gente faz a nossa prece, eu sempre tive o hábito, né, há muitos anos que eu trabalho na doutrina, então, assim, nos dias de trabalho, principalmente, eu já tento fazer uma sintonia ali o dia inteiro, evitar que o pensamento desvie, porque essa hora aqui é muito importante. Muitas pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, né, dependem muito do que a gente vai falar. Então, assim, esse compromisso com a espiritualidade é muito grande. E a partir desse momento que Pedro reconhece Jesus como Cristo, né, é a hora que ele realmente se abre totalmente para a espiritualidade, é a hora que Jesus fala, e a hora que a gente hoje já sabe, né, assim, são os espíritos que estão acima da gente que estão falando por nós. É isso? Exatamente, é isso aí. Continuar? Vamos continuar. E aí, no segundo texto, nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, ou seja, tenso, né? Nós chamaríamos hoje, preocupado, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes,
mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por ele vê-lo. E aqui, como a gente está falando de reencarnação, né? Então a gente já começa a ver que quando a gente estuda a Bíblia pelos textos dos judeus, lá dos judeus, em muitos momentos aparece mais do que na versão que a gente tem hoje, que a gente tem a versão de Lutero, né? A versão protestante, e tem a versão católica, que aí nessa realmente a ressurreição é aquela parte ali de Jesus. Mas dos judeus eles usavam, muitos acreditavam na reencarnação, era ainda uma ideia muito confusa, ainda era tudo meio misturado, né? Eles tinham vindo, inclusive, lá do Egito, onde os faraós, né, somente os faraós ressuscitariam, e aí eles faziam aquelas múmias, mumificavam para quando o espírito voltasse, encontrasse o corpo em perfeito estado, tinha toda essa história ali misturada. Eles já acreditavam na reencarnação. E aí começa a dizer, pelas coisas que Jesus fazia, né, que eram as curas, e pelas coisas que falavam, porque João Batista pregava no deserto, e João Batista, que começou aquela coisa do batismo ali na água, mas João Batista era recente. É isso que eu estava aqui pensando, as pessoas não conseguiam fazer uma ligação da impossibilidade daquilo, porque quando João Batista morreu, Jesus já era adulto, então como assim ia ser reencarnação de João Batista, né? Jesus era meses mais novo do que João Batista, né? E eles estiveram ali, João Batista batizou Jesus, então, mas aí fala aí Elias e outros profetas, por quê? Porque Elias foi um profeta que realizou um grande trabalho já, né? Quando eles já tinham saído já tinha passado muito de Moisés, e um rei que eu não me lembro mais, né, na época lá de Israel, se casa com uma por interesses políticos, né? Era necessário naquela época, casa com uma princesa de um outro país, que ela não era judia. E ela foi criada para servir a Baal. Então, ela entra para o mundo dos judeus, para conviver com eles, e traz com ela o seu povo, as suas crenças, os seus rituais. Eu vi isso num filme, existe um filme aí de Elias. E então existe todo um contexto de Elias, de fenômenos incríveis que aconteceram, inclusive um fenômeno mais conhecido, que eu acho que é o Monte Carmelo, que acontece, que ele faz no final de tantas lutas, ele desafia ela, né, porque ela tinha 500 sacerdotisas de Baal. E ele era só ele, desfarrapado, como todo, né, como todo cristão era esfarrapado ali no meio daquela multidão. E os outros viviam ali nos mármores, né? Então, ele faz e o povo na dúvida, né, porque já tinha misturado dois povos, os judeus e o povo, não sei, não me lembro o nome do lugar, Palestina, sei lá que lugar, não me lembro direito. E aí eles vão lá para o monte, e aí o desafio de Elias vamos fazer uma oferenda, porque eles tinham o hábito da oferenda, e essa oferenda vai ter que pegar fogo sem a gente riscar o fogo, sem a gente acender o fogo. E aí ficam dias lá em cima desse monte, aquelas 400 ou 500 sacerdotisas fazendo todo tipo de ritual que podia se fazer e nada acontecia, e não pegou fogo ali nas oferendas, não aconteceu nada. E aí chegou a hora de Elias. E aí ele manda, isso lá no monte, e aí ele manda encher em volta do altar, né? Ele manda encher de água. E faz aquele monte, joga a água ali em cima de onde seria a oferenda, não me lembro se era um boi, sei lá o que era. E aí, de repente, vem um raio, pum, e bota fogo na oferenda. As coisas aconteciam muito assim, né? Eram necessárias esse tipo de coisa. E ainda hoje, muita gente busca esses fenômenos que aconteceram naquela época para serem convencidos. Mas
Aquela época foi aquela época. Então, assim, Elias era uma figura muito importante, tinha muito poder, um profeta com muito poder. Então, então Jesus é Elias reencarnado, né? Eu acho que Elias viveu 3 séculos antes de Jesus, alguma coisa. Então, eles já tinham essa questão da reencarnação, e eu falei a respeito desses nomes, porque são nomes importantes. É importante a gente saber por que falou que era Elias, né? Elias não era um vizinho, foi um grande profeta, e foi um profeta que trouxe a questão da religiosidade, da fé, né? Moisés trouxe muito a lei, né? Trouxe a fé através da lei, das leis, e Elias foi a questão mesmo do fenômeno da fé. Quer comentar isso ou posso seguir? Tá sem som, Grace? Desculpa, Quer comentar? pode seguir. Não, tá. Pode seguir. Isso está em São Marcos, né? E assim, aí esse rei Herodes aí queria conhecer, né? Se ele eliminou João Batista, como é que aparece o outro com o poder de João Batista? E aí, numa terceira situação, após a transfiguração, que eu vou explicar qual foi esse fenômeno, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o tratado como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, né? No caso ele. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias, né? Dito por Jesus. E não Jesus, a reencarnação de Elias. E aí esse fenômeno da transfiguração, quem já viu aí na Bíblia, quem já conhece, é um momento que Jesus se encontra, que alguns apóstolos veem Jesus conversando com Elias e Moisés, né? Eles estão em determinado momento, e é esse fenômeno da transfiguração. Não é exatamente uma materialização, né? Mas eles enxergam como se fossem anjos mesmo, na nossa forma, né, que a gente está acostumado a ver. Jesus e aqueles anjos ali iluminados conversando com ele, né? E com certeza ali programando, como diz aí uma psicanalista que a gente conhece, né, a rota, como é que é? Recalculando a rota. Recalculando a rota, organizando tudo ali. Então, todas essas situações, elas aconteceram e mostram, né, que naquela época de Jesus e antes de Jesus já se falava da reencarnação, que depois foi a Igreja Católica que tirou isso, a Igreja Protestante seguiu. E aí fica muita dúvida, as pessoas ficam muito na dúvida o que é reencarnação, o que é ressurreição, né? E aí a explicação. Quer falar ou posso seguir? Não, pode seguir. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. E da sua ligação com... Queria dizer isso. Absorvidos. Aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, aqui o texto da doutrina espírita, né, explicando o que Jesus falou. João Batista era Elias reencarnado. E a questão da ressurreição, eu não sei se eu vi isso em algum lugar, se eu sonhei com isso, ou o que foi. Eu digo que a minha visão de ressurreição, né, é quando a gente desencarna. A gente volta para o plano espiritual, e aí sim, a gente volta para o nosso próprio, somente o nosso próprio perispírito, sem um corpo físico. A reencarnação, a gente precisa de carne, de um corpo físico. Então, é uma maneira minha de enxergar.
a questão da ressurreição, não de lá para cá, mas daqui para lá, né? Voltando. Mas é minha, não entendeu, não? Agora você tirou o som. Não sei se eu entendi, não. Porque a ressurreição, da forma que é colocada, é você renascer no mesmo corpo, né? E a única maneira dessa palavra fazer sentido para mim é quando a gente desencarna, que a gente ressuscita para a espiritualidade, entendeu? Porque lá eu volto para lá, eu não preciso de um corpo para lá, eu volto com o meu perispírito, com o que eu já olha só, desculpa interromper, mas tá todo mundo, gente, dizendo que tá travado. Uma ou outra pessoa tá dizendo que tá normal. Eu vou pedir que vocês aguentem só um pouquinho, eu vou sair do ar e volto com o Tony rapidinho, só para a gente ver se melhora. Ok. Pronto. Vamos ver se Tony volta. Tony, cadê você? Ele sumiu daqui, eu não consigo nem colocar ele de volta. Marcelo, você coloca aqui para gente que não existe diferença entre ressurreição e reencarnação. E assim, existe sim. Só me diga aí qual é o seu ponto de vista a esse respeito para que a gente possa interagir, mas existe diferença. Vamos só ver a sua explicação depois. Tony deve estar voltando já já, deixa eu até verificar aqui, porque eu precisava... Ah, tá, voltou. Pronto, Tony. Vamos ver se agora vai. O pessoal colabora com a gente agora, dizendo aí, gente, explica pra gente aí como é que tá para vocês. Melhorou, continua travado, para que a gente possa dar continuidade. Normal com a internet normal. Para mim também. Então, Tony, Marcelo tinha dito aqui, ó, só para depois ele vai voltar aqui e ajudar a gente a entender o que ele está querendo dizer, que ele está dizendo assim: não existe diferença entre ressurreição e reencarnação. Para ele que existe sim. Eu só queria que ele ajudasse a gente a entender. Bom, a gente está dizendo que é essa. Que maneira o fato poderia se dar? Dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, na verdade, a ideia aqui, Marcelo, quando você coloca isso, é exatamente... Ah, Marcelo está dizendo que está caindo demais. Gente, está normal, como é que pode? Então, a Renata está dizendo que quem quiser sair e entrar de novo, está passando direto sem travar. Mas vou... Tá, então, aí é ruim que o pessoal começa a fazer comentário de coisas que a gente já falou bem lá atrás. Mas a ideia é essa, a diferença é exatamente essa. As palavras fazem com que o significado seja diferente. Ressurreição é voltar à vida ao mesmo corpo. Reencarnação é voltar à vida corpórea, porém em outro corpo. Falei. E quem fez essa divisão das coisas, aí é que está dizendo, o texto foi o Espiritismo, né? Que esclareceu, porque para eles era muito confuso, que nem eu dei o exemplo dos egípcios, eles achavam que voltariam no mesmo corpo, por isso mumificavam, ficavam cheirosos, né, tudo perfeitos ali, para receber a alma de volta no mesmo corpo. Então era muito confuso, não tinha muitas explicações, né? Mas ressurreição quer dizer, né, voltar, nascer no mesmo corpo. E aí, a partir de 5, continua ou você vai fazer comentário do pessoal? Não, pode continuar.
Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, esse texto é maravilhoso, mas esse aqui está inteiro. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, nós sabemos que você veio da parte de Deus, né, como os outros que passaram, porque ele fazia igual ou mais do que Elias fez, do que, né, Isaías, do que Moisés. Né? Então, ele só podia estar vindo da parte de Deus. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse texto, Jesus, é como se ele estivesse conversando com Nicodemos e jogando um monte de informação diferente. Assim, Nicodemos fazia uma pergunta e Jesus respondia e dava outra informação e cada vez ele fica mais perdido naquela conversa ali. Jesus deu muitas informações ao mesmo tempo para ele. Né? Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não é uma resposta muito clara. E Nicodemos fica assim, tentando descobrir, mas acreditava nele, né? E aí Nicodemos falou, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E aí Jesus diz, em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que renasças de novo. O Espírito sobra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, ou seja, os Espíritos passam por nós e a gente tem uma percepção, mas a gente não vê. Né? E esse texto, esse encontro é um filme que me emociona à toa mesmo com essas coisas de Jesus, e que essa cena é tão maravilhosa, que a forma que os atores fazem, né, que eles estão assim à noite conversando sobre isso, e o ator conseguiu colocar, pelo menos na minha forma de entender, né, a intenção de que é como se Jesus estivesse falando ali com o Nicodemo mesmo, e olhava no olho do Nicodemos, que já era um senhor, né, e a cara dele assim, fazendo aquele esforço para conseguir entender, né, e sem conseguir entender muito bem, né, então assim, e ele fala, Jesus, o gesto que o ator fala, assim, olha, os espíritos estão aqui, como o vento, e você não vê, e você não percebe. Né? E aí, e essa parte, né, do corpo e do espírito, a gente comentou, a gente vira e mexe e comenta, né, do Evolução em Dois Mundos. Semana passada a gente falou para caramba do Evolução em Dois Mundos, que é um livro que fala justamente isso, a nossa evolução, né, espiritual e carne, espiritual e carne, o tempo todo. Dali a gente... Oi. Não, vou até só ler aqui rapidinho para fazer um comentário em cima do comentário do Marcelo, mas depois eu quero falar uma coisa em cima disso que você acabou de falar. Gente, vou falar, nunca li isso não, Marcelo, mas adorei. Vou roubartilhar, vou falar sempre isso daqui para frente, que eu adorei. Marcelo disse assim, importante frisar que a nave que Deus usa para reencarnações é o útero materno. Não existe mágica. Nossa, adorei essa fala. E aí ele só complementa aqui, a água é o fluido, ou seja, tudo na natureza nasce da água, está na Gênese. Perfeito, adorei essa colocação mesmo da nave que Deus utiliza ser o útero materno. Agora, fazendo um comentário sobre o que você estava falando, da percepção, de sentir a presença dos espíritos, de ver... Essa semana eu ouvi um relato, foi muito interessante. Tem uma casa aqui na nossa região, para quem estiver assistindo pelo YouTube e não for da nossa região, que realiza um trabalho lindo chamado Colo de Mãe. E é um trabalho voltado
para as mães enlutadas, né? Mães que perderam, né, os seus filhos, perderam o modo de falar, mas enfim, que tiveram essa separação, né? Os filhos desencarnaram. Então, é um trabalho todo voltado para que elas possam vivenciar o seu luto de forma terapêutica, né? Em grupo, uma apoiando a outra. E agora, em maio, como é o Dia das Mães, eles vão fazer um lindo trabalho de divulgação nas redes sociais sobre o colo de mãe. E aí elas fizeram gravações, né? As mães dando relatos, pequenos videozinhos, cada mãe dando o seu relato de como foi a separação, como foi a dor da perda, e depois o quanto o grupo Colo de Mãe ajudou. E aí eu estava conversando com a presidente da casa e ela me contou que na hora das gravações era uma emoção, era uma coisa, era uma energia tão grande, porque conforme as mães se posicionavam para começar a dar o relato diante da câmera, automaticamente o filho se aproximava. E os médiuns que tinham a vidência ficaram assim extasiados e quando acabou, né, eles puderam relatar tudo o que aconteceu, como foi a aproximação dos filhos, como foi o abraço, como foi o beijo, como foi aquele que ficou fazendo carinho na cabeça da mãe enquanto a mãe falava. Olha, quando ela me contou, o negócio arrepiou assim, tudo quanto era fio de cabelo, foi lindo. E assim, é claro, nem todos nós temos a mediunidade da vidência, mas isso não quer dizer que este intercâmbio, que essa relação não seja constante, né? Não quer dizer que os nossos entes queridos estão aqui com a gente o tempo todo, eles têm mais o que fazer, né? Graças a Deus, a vida continua para eles também. Então, eles têm os compromissos deles, mas o bacana disso é dizer, os laços afetivos não se rompem por conta da separação, né? O que acontece é que nós passamos a viver em dimensões diferentes, mas onde quer que eles estejam, o amor continua, o cuidado, a preocupação. Então, assim, é extremamente consolador saber disso. Sem dúvida nenhuma. Né? E esse finalzinho desse texto, que eu sou apaixonado, que ele fala do Espírito, vou até reler, e aí a gente volta lá naquele texto do Pedro, né? Quando o Pedro fala que tu és o Cristo. Olha como faz sentido, como faz conexão. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, né? Essa conexão que a gente tem com a espiritualidade e que quando a gente fala da prece, né, gente? Como na doutrina espírita a gente fala da prece, como as outras religiões falam da oração, isso é unânime na lei de adoração, né? E é imediato, gente. É fazer a prece de coração, de sentimento, conectado ali com a espiritualidade, imediatamente nós somos ouvidos, né? Não no sentido de que a nossa vontade é feita, mas no sentido da assistência que a gente precisa, né? Nem que seja que o Espírito fique ali do lado falando para a gente, olha, você está pensando errado, não é nada disso, tira esse sentimento, muda isso, não é nada, tudo vai passar, acalma, né? Rapidinho, daqui a 15 anos passa, é rapidinho. Você quer que acabe dali a 10 minutos. Então, a relação é essa. E aí Nicodemos fala, como pode isso fazer-se? Jesus observou, pois que és mestre em Israel, e ignoras estas coisas, ou seja, ele era um mestre, ele conhecia tudo das leis, ele não tinha percebido isso em todas aquelas escrituras, que os judeus hoje percebem isso, né? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunhos, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? E aí é interessante que Jesus fale aqui, ó, entretanto, não aceitas o nosso testemunho.
Ele não fala o meu testemunho, o nosso testemunho, né? Ele tinha acabado de falar que os espíritos circulam ali em volta e ninguém ouve, né? Então, assim, se você não consegue, né, acreditar, né, no que nós estamos falando, né, das coisas aqui da Terra, imagina quando você vai começar a falar aqui do céu, como é que é lá do outro lado, tudo isso. E isso ele estava conversando com uma pessoa que acreditava nele, que amava Jesus, que admirava Jesus. Não era alguém que foi ali para encontrar Jesus e ficar dizendo que ele não era, não. Ele era. Eu sei que você é. E ele tentando entender. É muito interessante essa cena. Quer falar alguma coisa? Tem comentário aí? Continua. Eu fiz umas caras aqui que depois o pessoal deve ter falado, nossa, por que ela está fazendo essa cara? Porque eu olhei para o relógio. Você acredita que já são 4h52? É verdade. Gente, você quer dizer o quê? Tem que terminar? Tem que terminar. Tem que acabar. Meu Deus, que horror! Passou muito rápido. Mas vamos ver aqui, finalizar. Seriam 2 horas. Vamos ver o que o Marcelo fala aqui para a gente encerrar esse estudo de hoje. Com isso, a espiritualidade nos diz que dentro da nossa caminhada podemos reencarnar em qualquer planeta, qualquer país, qualquer cidade. Não só que podemos, mas que reencarnamos de fato. Uma hora a gente reencarna num país, outra hora a gente reencarna em outro, uma hora a gente habita um corpo masculino, outra hora um corpo feminino, uma hora a gente vem numa condição social e outra hora em outra. Enfim, é esse intercâmbio que faz com que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente evolua. Gente, tô passada, juro por Deus, tô passada. Eu tinha uma chefa que dizia assim, me amarrota, porque eu tô passada. Né? Então, me amarrota, Tony, porque eu tô passada que a hora voou. É uma pena, eu acho que a gente realmente tem que reivindicar o direito de ter 2 horas de estudo, e vai ser muito gostoso, né? Mas a gente precisa encerrar agora. Anota aí, Tony, porque eu estou olhando pela internet, para mim não dá aqui. A gente começa semana que vem no item 6, dá continuidade a partir do item 6. E vamos encerrar, então, dando as explicaçõezinhas sobre a nossa fluidoterapia. Pessoal, para quem não conhece, a fluidoterapia é um tratamento espiritual que a nossa casa realiza. Normalmente ela realizava, né, de forma presencial, mas agora, com todas as adaptações que nós precisamos ter, ela se adaptou e está realizando esse tratamento à distância. Então, o Evangelho Terapia faz parte desse tratamento espiritual e a gente precisa passar essas explicações, que funciona da seguinte forma: quem estiver passando por algum momento difícil, que esteja precisando de uma orientação à luz da doutrina espírita, basta mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está passando aí. Já salva esse número, deixa esse número salvo aí no seu celular, porque se você não precisar entrar em contato com a casa, mas pelo menos você tem o número salvo. Se alguém comentar com você que não está bem, que está precisando de uma ajuda, que está precisando de uma orientação, prontamente você já tem esse número salvo no celular, você encaminha para a pessoa e você pode estar ajudando alguém. Então, basta mandar uma mensagem para este número, pedir para agendar um atendimento fraterno, e aí vai receber todas as orientações. Se diante do que você falar no atendimento fraterno, o atendente entender que você precisa passar por uma fluidoterapia, ela vai te dar, a atendente vai te dar todas as orientações, e aí esse estudo faz parte. Então, vem, assiste o estudo com a gente de 16 até as 17. Depois você tem um pequeno intervalo que dá para fazer um lanchinho, que dá para tomar uma água, enfim. Mas às 17h30 você precisa estar recolhido aí no seu cantinho, no silêncio, fazendo uma leitura edificante, ouvindo uma música, né? Calma. Por quê? Porque das 17h30 às 18 horas, a equipe espiritual vai até você
e diante daquilo que você falou no atendimento fraterno, a equipe vai realizar o seu tratamento espiritual. Por isso é importante que você não esteja distraído, assistindo uma televisão, né, batendo papo com alguém. É importante que você esteja ali, a postos para esse tratamento. Então, nós vamos encerrar agora, fazer a nossa prece de encerramento, e você se prepara para fluido. Se de repente você já está na terceira fluido, acabou 3 semanas de tratamento, a gente pede que você mande de novo uma mensagem lá no WhatsApp da casa e agende um novo atendimento fraterno para poder dar um feedback, dizer como foi, como se sentiu, se acha que não melhorou, enfim, para que o atendente possa reavaliar e, se necessário for, te encaminhar novamente para mais um pacote, né, de 3 semanas. Eu quero agradecer, em nome da Casa Espírita, a participação de vocês, apesar de toda a dificuldade, mas também acho, Marcelo, foi um estudo muito bom. A Geisa diz, tinha que repetir o estudo, foi meio tumultuado com a ida e vinda da internet. Realmente, também acho que foi uma pena, Geisa, uma pena mesmo, mas vamos ver se, de repente, para quem assistir depois, dá uma assistida aí depois de novo e ver se já deu uma melhorada. Acho que vai resolver. Então, obrigada. Eu vou assistir e aí eu vou anotar aqui onde falhou a informação. Aí a gente, quando pegar na semana que vem... Semana que vem faz um... Legal. Dona Jamile marcando presença aqui com a gente, que bom que a senhora veio, Dona Jamile. Sabrina dizendo, muito divertido, nem sinto a hora passar, vocês são ótimos. Vocês que são, de verdade, para mim passa muito rápido, gente, queria muito que isso durasse um pouco mais. Patrícia diz, bom fim de semana para todos, obrigada, Gleice e Tony, mais uma vez, muito enriquecedor. Geisa diz que, apesar da ida e vinda da internet, aproveitou o ensinamento. Maravilha, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês também. Boa semana. Semana que vem a gente está aqui. Quem puder, curte o nosso canal, curte aí o vídeo, encaminha para os amigos. Vamos ajudar a divulgar este trabalho, divulgar esse estudo, porque quanto mais corações puderem ser consolados com o estudo do Evangelho, muito melhor para todos nós, né? O mundo precisa ser evangelizado. E vamos partir para o encerramento. Tony, o que você faz? Para finalizar, assim, a gente, que nem essas últimas palavras que você falou, a doutrina espírita é consoladora. Jesus falou que veio para os que sofrem. Então, em toda a doutrina espírita, principalmente no Evangelho, é uma leitura de consolação. São ali os eventos, os momentos onde mostram para a gente, para quem está sofrendo nesse momento, que se você está sofrendo, é uma coisa que vai passar, que faz parte, né? É esse esclarecimento que dá. Não existe uma programação reencarnatória para aquela pessoa sofrer. Não existe. Quando é feita uma programação reencarnatória, é uma programação em que todas as dificuldades combinadas são para o sucesso do espírito. Só que quando a gente está encarnado, a gente sofre e aí fica, né? A gente não sabe direito, fica perdido e aí sofre com muitas coisas que são naturais mesmo, sofrimento, mas tudo faz parte, isso aqui é importante. Então, posso fazer a prece aqui? Pode, por favor. Então, quero agradecer a Deus por esses rápidos instantes que passamos juntos aqui. E foram rápidos porque foram bons, foram com a presença dos nossos amigos espirituais, com os amigos espirituais da Casa Espírita Suave Caminho, né? Com os mentores e os médicos do plano espiritual, já atuando sobre todos nós, no preparatório para a fluidoterapia. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, nossos amigos e protetores espirituais, por mais um encontro, com tanta luz, com tanta fraternidade, com tantas vibrações boas. Que todos nós aqui, presentes neste momento, sejamos abençoados com essas vibrações de amor, de paz, de confiança, de esperança, de energia, e aqueles que assistirem depois, que também sejam tocados por essas mesmas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.
É isso, amigos lindos. Fiquem com Deus. Boa semana. A gente se vê. Eu quero 2 horas de evangelho terapia. Né?